aprender a estar com o outro compartilhando. E o Evaldo vai a gente aprender a estar com o outro compartilhando. E o Evaldo vai fazer uma palestra para nós, falando sobre a importância da gratidão para a saúde emocional, o que eu acho extremamente pertinente nos dias de hoje, porque o ato de ser grato, ou exercitar a gratidão, na minha maneira de entender, não é dizer somente o obrigado, né? Isso aí faz parte da sua discussão com a educação e tudo mais, mas a gratidão é uma mudança de atitude em relação à vida, né? Por isso mesmo ela contribui muito com essa questão da saúde mental. E aí a gente trouxe o Evaldo, que é uma pessoa preparada para conversar conosco, dialogar conosco com relação a essa situação. Vou passar a palavra para ele. Quem não estiver conseguindo entrar, fica tranquilo, a gente vai conversar com a Catita agora, tá bom? E aí a gente tenta solucionar esse problema, tá? Vamos acolher o Evaldo, vamos ouvir com atenção o que ele tem para falar para nós, né? Vamos agradecê-lo, mas mais do que isso, vamos ser gratos pela possibilidade que estamos tendo de mudar nossa atitude em relação à vida, tá bom? Um beijo para todo mundo, boa palestra e boa fala para todos. Eu vou só dar uma pausa aqui para o professor Evaldo assumir a palavra, tá bom? Raquel, muito obrigado pela apresentação, pela acolhida, a Lília também. Nós vamos falar um pouco hoje sobre essa questão também do impacto da pandemia e como que nós temos que ser gratos em relação a isso. Então, nós vamos falar sobre a importância da gratidão para a saúde mental. Caso tenha alguém, algum aluno que queira fazer alguma participação, eu não estou visualizando o chat. Então, eu vou pedir que faça pelo áudio mesmo, para que a gente possa conversar um pouco sobre esse tema da gratidão, que fique mais interativo mesmo, não na proposta de só o Evaldo fala, mas de vocês também trazerem o que vocês pensam a respeito dessa temática que nós vamos conversar aqui. Eu tinha preparado uma apresentação, mas a Raquel já fez aí, então vou pular essa parte e já vou seguir, então, para o significado da gratidão, né? O que é a gratidão? Então, se a gente dá uma olhada no dicionário, nós teremos lá que gratidão significa, tem a origem, né, do latim, que significa gratus, que pode ser traduzido aí como agradecido ou grato. E também deriva de gratia, que pode significar graça. Para a psicologia, para os estudos de psicologia, nós vemos que a gratidão é uma emoção, é um sentimento. Gratidão é reconhecer elementos de valor. Então, são aí as conquistas que cada um pode reconhecer de forma muito específica no seu cotidiano. Então, é quando você presta um reconhecimento a alguém por algo de bom que aconteceu. E não só por isso, também alguma situação que te favoreceu e que foi satisfatória a ponto de você perceber a gratidão. A gratidão, ela traz junto uma série de outros sentimentos. Então, se transportar para um outro estado de pensamento, de sensação, né? E é um estado positivo que gera afeto, amor, amizade. Geralmente uma pessoa, quando ela tem um sentimento de muita gratidão a uma pessoa, ela tende a ser mais cúmplice, ser mais fiel a essa pessoa. Então, se eu pudesse falar aqui em termos de energia, a gratidão ela está muito associada a uma energia e a um sentimento positivo. A sensação de gratidão, ela pode estar relacionada também a todos os acontecimentos da vida, e não necessariamente às experiências positivas. Então, o convite de hoje é para a gente pensar também nas experiências ruins que vivenciamos. Eu costumo falar que do caos também dá para trazer
uma experiência positiva, um aprendizado. Como, por exemplo, a Lilian começou falando hoje sobre a questão da pandemia. Quantas pessoas perderam seus familiares, seus entes queridos? O fato da gente passar pela pandemia, né, eu sei que algumas pessoas aqui pode ser que conhecem alguém e isso é ruim, a gente sabe que é triste, traz sofrimento, mas só o fato da gente estar vivo, estar podendo assistir essa webinar, assistir uma aula, respirar, isso já nos traz elementos para que possamos ser gratos. Então, assim, não é porque aconteceu uma situação, uma experiência ruim, que você não possa aprender com ela. Nós temos um termo que para a psicologia é muito caro, que é resiliência. O que é resiliência? É a capacidade de se adaptar às adversidades da vida. Ou seja, a gente está passando por situações conflituosas, mas o sujeito tem dentro de si mecanismos que fortalecem, que dá subsídios para que ele consiga passar com mais tranquilidade, se adaptando, flexibilizando e não desistindo mesmo das dificuldades que a vida, de certa forma, pode impor aí para nós. Gente, eu vou apresentar dois tipos de gratidão. Uma, que é a gratidão momentânea. Como o próprio nome diz, é uma gratidão que ela é eventual. Então, por exemplo, aconteceu algo esporádico e a partir disso você sente lá no fundo do seu coração um sentimento de gratidão. Por exemplo, passou numa prova que você estudou a noite inteira, virou a noite, vamos pensar assim, ou virou o dia estudando, passou no vestibular, ganhou um presente que você tanto gostaria. Ou seja, é uma gratidão que ela é momentânea, ela é esporádica, ela é específica. Aconteceu algo e a partir disso foi que você teve uma sensação de gratidão. Não é algo que acontece no cotidiano. É uma gratidão que ela é automática, né? Porque só ocorre através de uma intervenção do meio. Por exemplo, foi só após uma consequência positiva que você percebeu que existe uma emoção, um sentimento chamado gratidão, e aí então sentiu. Então, por isso ela é também um movimento muito passivo, é um sentimento muito passivo. E nós temos, por outro lado, a gratidão ativa, que é justamente o que a Lilian disse, o que a Raquel também complementou, e que eu gostaria de reforçar na minha fala de hoje. A gratidão ativa, ela parte de um investimento de energia. Ou seja, a pessoa, ela escolhe todos os dias ser grato por alguma coisa. E aí eu não estou falando aqui de situações mirabolantes. Ser grato por pequenas coisas, situações, experiências que acontecem no nosso cotidiano. Então é um esforço mental para você se engajar nesse sentimento de gratidão pelas conquistas diárias, pelas relações, pela família, pela escola, você ser grato pelos professores, por esse encontro que nós estamos tendo aqui, por os projetos de vida, pela saúde. Quantas pessoas, né, que estão nesse momento num leito de hospital, com câncer, com uma doença aí talvez até nem diagnosticada. Então, quando a gente faz essas reflexões,
a gente percebe que a gente tem sim motivos para agradecer. Então, a proposta da gratidão ativa é você buscar na sua memória elementos afetivos que possam promover a satisfação com a vida, mesmo sabendo que é uma satisfação que ela nem sempre é completa. Por quê? Porque nós somos seres que estamos em projeto. Então, nós estamos sempre em busca de algo. Tem um autor da psicologia, o Viktor Frankl, que ele fala que a gente precisa de um projeto, a gente precisa de um sentido para estar vivendo. Quem não tem um sentido tem uma vida meio caótica, vamos dizer assim. A gente precisa ter uma coisa no nosso coração que faz a gente ter energia para viver, um sonho, uma perspectiva. Por exemplo, eu penso em quando crescer ser jogador de futebol. Quando eu me tornar adulto, eu penso ser médica, em trabalhar com arquitetura. Estou trazendo aqui mais para o mercado de trabalho, ser professor, ser professora, trabalhar com vendas. Então, não necessariamente, existem muitas possibilidades de ser artista, né? Eu acho que a gente tem um leque de opções. E até lá, a gente também precisa ir pensando no que nós somos hoje e no que nós gostaríamos de ser. Tudo isso nos ajuda a também entrar no movimento de gratidão. E aí eu te faço esse questionamento, né? Quantas vezes no seu dia você de fato é grato? Por exemplo, você acordou hoje e agradeceu pelo dia que você, por esse dia, pelo sol, pelo ar, pela água, pela chuva de ontem? Você tem essa percepção clara, essa noção de que tudo está no mundo e que às vezes a gente não percebe as pequenas coisas? Então, o convite é: quantas vezes no seu dia você consegue agradecer, você consegue perceber que você pode ser um abençoado, que você pode ser grato? Eu coloquei um exercício para a gente pensar a proposta da gratidão ativa. O exercício ele é bem simples. Pense por 10 minutos em coisas que merecem o seu reconhecimento. Então, por 10 minutos não, por 10 segundos, eu gostaria que você pensasse: o que te torna melhor? O que te desenvolve enquanto ser humano? Quais são as razões que faz com que você possa, de fato, agradecer? O que te motiva a ser melhor? O que merece de fato o seu reconhecimento? Você dizer: nossa, ainda bem que eu tenho isso. Ainda bem que eu vim nessa família. Às vezes, a gente fica tanto num comportamento automático, né? Que a gente não percebe essas coisas. Sabe, é muito comum, eu sou psicólogo clínico, eu atendo vários adolescentes aqui na clínica, e eu percebo, muitos deles me falam: nossa, Evaldo, vou te falar a verdade, hoje eu fiquei o dia todo no meu quarto jogando. Assisti a aula de manhã e passei o resto do meu dia jogando no computador, no celular. Não sei se alguns de vocês fazem isso. Mas o que eu gostaria de dizer com isso é que talvez pode ser que você esteja desperdiçando vida com um jogo. Não que o jogo não seja importante, porque se faz sentido, ok. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas e a sua relação com a sua família? E a sua relação com as pessoas mais próximas? Já parou para pensar que amanhã essas pessoas podem não estar aí com você? Nada é eterno. A única certeza que nós temos é a morte. E se a gente tem essa certeza, a gente precisa valorizar cada momento e cada pessoa que está conosco. Seguindo então,
o que acontece no cérebro de um indivíduo que exerce a gratidão ativa. Eu coloquei aqui alguns achados de pesquisa para que vocês possam ter uma compreensão melhor do que acontece, né, na mente de um indivíduo, de uma pessoa que exerce, que acorda, que é grato, que tem esse sentimento como um valor no seu coração. Quais são os achados de pesquisa? O que as pesquisas falam sobre isso? São pessoas que são mais empáticas. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. A gente sabe que as pessoas que têm mais facilidade de se colocar no lugar do outro, elas têm relações mais fortalecidas com as outras pessoas. São indivíduos com mais amizades, com relações melhores na família. Porque às vezes a gente não entende um comportamento de uma mãe, de um pai, que às vezes faz uma cobrança, vamos pensar assim, mas não é no sentido de cobrança. Às vezes é difícil para os adolescentes entenderem isso. É mais no sentido de orientação, de diretriz. Mas pode ser que naquele primeiro momento você olhe como uma cobrança, como uma chatice do pai, como uma chatice da mãe. E aí, por que você está olhando a partir dessa perspectiva? Porque está faltando empatia. O pai e a mãe, ele quer o melhor para os filhos. E aí, quando a gente não se coloca no lugar dos pais, possivelmente tem resistência, tem um palavrão, tem uma revolta, tem um xingamento, pode ter tudo isso. Então, o movimento de ser empatia também é importante para exercer a gratidão, né? As pesquisas mostram também que a pessoa que tem a gratidão ativa, ela tem um sentimento maior de tranquilidade. A pessoa fica mais relaxada, né? Tem uma regulação emocional, ou seja, reduz o nível de estresse. Gente, isso aqui é importante demais falar, porque a gente sabe que o estresse, ele não acomete somente os adultos. O estresse, a gente pode verificar, validar ele em crianças. Inclusive, tem a Marilda Lipp, que é uma pesquisadora da psicologia, ela tem um teste específico para avaliar o estresse infantil. Então, assim, o estresse, ele é um componente da existência humana. Uma vez que você desacelera, uma vez que você dá valor ao que realmente importa, que você dá significado, que você é grato, você também minimiza o estresse e automaticamente diminui os sintomas psicossomáticos. O que são os sintomas psicossomáticos? Ansiedade. Não sei se alguns de vocês aqui têm ansiedade. Quem tem ansiedade sabe como que é. As pessoas podem roer a unha, pode ter um frio na barriga, o coração pode acelerar, né? Pode ter uma dor de cabeça, um pensamento muito grande no futuro, no que vai acontecer, pode vir acompanhado de medo, de preocupação. Então, isso aí pode ser alguns sinais que pode indicar ansiedade. Pode ser um sujeito muito agitado, preocupado. As pesquisas mostram também que há uma alteração no sistema dopaminérgico, ou seja, é nesse sistema que é mediado a motivação e o prazer. Então, quem é grato, quem experiencia com frequência, diariamente a gratidão, são sujeitos que são mais motivados. São sujeitos que, ao longo do dia, têm mais sensação de prazer. Falamos aí da alteração do sistema dopaminérgico, né, que é um sistema específico onde nós experienciamos a sensação de motivação e prazer, os indivíduos se tornam mais motivados. E agora eu quero amplificar um pouco mais, mostrando para vocês o que os estudos de psicologia mostram quando nós desenvolvemos a gratidão. Porque vocês podem falar para mim assim, professor, aqui na condição de professor,
no consultório na condição de psicólogo. E professor, mas eu não tenho a gratidão muito desenvolvida dentro de mim, né? Tudo bem, nós, enquanto seres humanos, nós não temos todas as emoções muito bem desenvolvidas. Tem pessoas, por exemplo, que precisam desenvolver mais empatia, tem um pouquinho, mas precisa desenvolver mais. Outras, resiliência. Tem gente que tem dificuldade em lidar com mudanças. Por exemplo, a gente estava no ensino presencial, tem gente que não se adaptou ao ensino remoto. Estava conversando com a professora Raquel no início da nossa aula, o quanto que nós nos adaptamos rápido, né? Então, isso mostra que temos uma capacidade maior de resiliência. Resiliência é a capacidade de se adaptar às adversidades. Então, os estudos de psicologia têm mostrado que a gratidão, ela melhora o sono, a qualidade das relações. E vocês me perguntam por quê, professor? Porque você vai desenvolvendo mais empatia, mais capacidade de se colocar no lugar do outro, que às vezes é tão difícil, às vezes a gente só olha para as relações a partir do nosso olhar. Mas você já parou para pensar como é que seria se eu começasse a compreender o mundo também pela percepção do outro? Não façam com o outro o que não gostaria que fizesse com você. Essa é uma boa reflexão. Deixa eu tentar entender o porquê que ele está me falando isso. Por que a minha mãe está me cobrando essa tarefa agora? Por que ela está pedindo para eu ajudar mais em casa? Será que é porque ela quer economizar para que a pessoa que me ajuda aqui em casa não faça o trabalho? Ou será que ela está me preparando para a vida? Porque o fato de você aprender a cozinhar, a lavar, a limpar, isso aí é também uma forma de preparar para a vida. Para, se em algum momento você precisar, você tem esses elementos que são básicos. Nós chamamos de educação básica, aprender essas questões. E a gente sabe que cada família tem uma cultura, tem uma educação, tem um jeito de desenvolver esses ensinamentos. A gratidão, ela melhora o sistema imunológico contra infecções simples, por exemplo, a gente entender aqui uma gripe. Uma gripe ela pode vir por uma queda da imunidade ocasionada, como eu disse aqui embaixo, aqui atrás, né, por conta do estresse. Então, a pessoa que está muito estressada, vamos pensar, eu não sei como é que como que vocês ficam nas semanas de prova, mas tem alguns adolescentes que eu atendo de uma outra escola, que não é a de vocês, que fala assim, Evaldo, na semana de prova eu fico muito ansiosa. Na semana de prova eu fico muito estressada. E com isso a minha imunidade cai. E aí eu tenho mais sintomas psicossomáticos, dor de cabeça, ansiedade. Às vezes eu fico gripada, às vezes desenvolve uma gastrite. Então, entendendo que no dia a dia, geralmente a gente entra no automático e esquece da gratidão. E a gente começa a cumprir protocolos. Eu preciso entregar o trabalho do professor Evaldo. Eu preciso entregar o trabalho da professora Raquel. Eu preciso fazer a prova da professora X, Y. E com isso, os elementos básicos vão ficando. Então, é importante reforçar o quanto que a gratidão ela está ligada com as questões fisiológicas, motiva para a prática de atividade física, e aí aqui eu gostaria muito de reforçar essa questão com vocês, gente, porque o exercício físico, ele promove também uma sensação de bem-estar, de prazer, e isso faz, inclusive, a gente perceber o mundo de uma outra forma. Como eu coloquei aí, os níveis de bem-estar e de satisfação com a vida. A neurociência e a psicologia, né? O que eu quis trazer com essa fala? E não só a arte, como também a filosofia e a ciência como um todo, tem buscado entender mais sobre esses aspectos afetivos, como a gratidão. E aí eu convido vocês a conhecer um pouco mais sobre os estudos de neurobiologia das emoções para compreender esses processos que estão aí relacionados com saúde e doença, que é o que eu disse, que é atrás, né, do sistema imunológico, as infecções, o que o estresse pode causar, o que a ansiedade, a depressão.
também por falta de percepção da gratidão. Coloquei aqui para vocês um exercício 2, né? Como nós temos mais de 100 pessoas, né, na nossa sala hoje, não dá para a gente fazer esse movimento aqui como eu gostaria. E aí, então, eu estou trazendo exercícios para a gente pensar na gratidão ativa. Nós temos esse aí, que são os exercícios das 3 bênçãos, ou seja, a proposta é que você chegue ao final do dia, todos os dias, cotidianamente, e escreva, pelo menos por um mês, 3 coisas positivas de que você foi grato. Até por isso que chama o exercício das 3 bênçãos, né? Então a proposta é essa. E você escreve. Não precisa de ser coisas grandes. Pode ser muito simples. A proposta não é escrever no celular, não é escrever no computador, é escrever mesmo à mão. Dia 1º, 3 coisas que vocês foram gratos. Esse movimento vai te transportar para um outro estado de energia. É isso que mostra os estudos em psicologia positiva, né, que nós temos aí como um dos precursores o Martin Seligman. Ele vai mostrar, né, que assim, quando você desenvolve a atitude, o comportamento de ser grato cotidianamente, isso tem um impacto na sua saúde mental e no nível de bem-estar. Isso é considerado, né, com alta significância estatística. Então, nós não podemos controlar as coisas ruins que acontecem no nosso dia a dia. Isso é de extrema importância, gente, entender isso. A vida é feita por situações positivas e por situações negativas. Nós estamos enfrentando uma pandemia. Não imaginávamos que em 2020 ocorreria uma pandemia de coronavírus, né? Assim, nós não tínhamos essa consciência e nós não temos a consciência do que vai acontecer em 2021, né? A gente pode projetar, mas não temos o controle disso. E nem sabemos se em 2021 estaremos vivos. Ainda tem isso, né? Mas nós também podemos ter uma atitude ativa em relação ao mundo. Porque o que eu percebo no comportamento das pessoas é que tem gente que tem uma postura muito pessimista. Tem gente que tem uma postura muito de reclamar. Então, ao invés de agradecer, reclama com frequência. Vê o mundo somente pelo óculos das coisas ruins que acontecem. E as coisas boas? Será que é só a sua vida que é ruim? Será que só você tem problemas? Viver é estar numa constância de resolução de problemas. Eu pergunto aqui para vocês pensarem, o que é ser inteligente? Vocês estão na escola, então provavelmente vocês terão. O que vocês acham aí que é ser inteligente? Alguém poderia me dizer? O que vocês pensam? Como vocês definiriam inteligência? Ter sabedoria, muito mais do que apenas estudos. Ah, tá. Isso. A Raquel mandou aqui, né, pra gente já ir fechando. Vou fechar aqui agora. Mas é isso. Inteligência é a capacidade de resolver problemas. A gente precisa ter isso frequente na nossa vida, né? Saber que o tempo todo terá problemas e que a gente precisa ter a capacidade de lidar com eles e de resolver. E por fim, né, aqui as considerações finais. Apenas o fato de estar vivo já é motivo para gratidão, já é motivo para a gente agradecer. A gente precisa pensar que se há vida, né, há esperança. É o que diz o Stephen Hawking. E o pessimismo é uma postura muito cômoda. A gente tem que entrar numa postura mais ativa, né? Lutar para que amanhã seja melhor que hoje. Quero agradecer a professora Raquel. Sei que o tempo é curto, né? Estou sempre à disposição para conversar com vocês sobre os assuntos da psicologia. Gente, só mais um minutinho. Eu queria agradecer muitíssimo a sua fala, professor. Foi super oportuna, uma fala delicada, uma fala sutil. Foi muito bom